Você já parou para pensar que você poderia ter nascido em outra época, com outra personalidade, com tudo isso? Pois é, mas você nasceu, sei lá, eu nasci na década de 70, não vou falar o ano não, que é para não entregar muito, mas dá para entregar, não tem jeito. Mas olha só que coisa curiosa, quando eu era mais nova, eu sempre pensei que eu queria ter a possibilidade de vivenciar diversas coisas diferentes, como se eu tivesse possibilidade de entrar em outras personalidades. E assim, né, com o corpo físico aqui agora, geralmente a gente tem uma vida. Tá bom, hoje a gente tem uma possibilidade de fazer diversas profissões diferentes, morar em vários lugares, ter informação que chega de uma forma absurda. Por outro lado, a gente está pagando pato de ver tanta coisa que está acontecendo, né? Mas uma coisa não está relacionada com a outra, ou talvez até esteja, não vamos esquecer do efeito borboleta. A questão que eu trouxe agora para iniciar o vídeo dessa forma é para lembrar de uma coisa muito importante. Quando a gente está centrado no padrão de comportamento, nas emoções que a gente alimenta, a gente nunca muda o futuro. E é tão engraçado, é tão interessante, porque a gente vai conversar com alguém e você fala assim, olha, tenta não se apegar a isso, né? Tenta não ficar pensando nisso. E aí a pessoa te rejeita, ela te rechaça, ela tem um rótulo que ela vestiu, né? O bipolar, isso, aquilo. Gente, eu não estou falando que não existam desequilíbrios de dopamina ou qualquer coisa que o valha. Eu não estou dizendo que não existam desequilíbrios que sejam tratáveis com remédios que remediam a situação. Mas o que eu estou querendo afirmar aqui é que antes de toda e qualquer coisa, quando você tem uma mente saudável, possibilidade de olhar para certas situações e começar a se reeducar, tomar nas tuas mãos o papel de protagonista da tua vida, muita coisa muda. Não sou eu que vou dizer qual é a extensão, qual é a possibilidade, mas é você que vai dizer. Então aqui eu não estou dizendo nada que seja contrário a qualquer médico, ao sistema pré-estabelecido, mas eu estou só levantando uma questão para que cada um de nós assuma as suas responsabilidades, além daquilo que a gente atribui a terceiros, mas que a gente assuma um papel de protagonista da própria vida. E é esse livro aqui que a gente está conversando. O que eu estou falando tem tudo a ver com esse livro, tem a ver com o assunto desse livro. É que eu estou tentando fazer uma coisa menos enfadonha. Você fala assim, mas por que está enfadonha? Eu sempre sento, fico lendo e conversando com vocês. E leio a tela do computador de um roteiro que eu faço. Como é que eu faço esse roteiro? Eu pego aqui o que está escrito, né? Coloco as minhas palavras e vou falando. O que eu vou fazer aqui? Eu vou só dar uma lembradinha aqui, não vou ficar lendo para não ficar chato, né? Eu vou fazer hoje da página 76 e 86 aqui do livro, né? Eu vou pegar alguma coisa importante, tudo que for importante que eu já sublinhei, mas para não usar as palavras tais quais aqui se encontram, mas eu vou falar para vocês, eu vou comentando aqui, tá? Então, o que a gente tinha conversado no último encontro foi sobre o DNA. Lembra disso, da questão da epigenética? O que é epigenética? Epigenética é quando a gente descobriu-se, ainda que não seja algo que se divulga porque talvez não haja tanto interesse, mas sim você encontra isso da epigenética, que é ciência, é comprovado como que o meio afeta os nossos genes, como que as nossas reações, as nossas emoções prontas e acabadas, né, que viraram um padrão, a nossa forma de responder as coisas, ainda que não seja padrão, mas uma forma que não seja positiva, vai alterar de forma negativa, e como uma resposta positiva vai alterar de forma positiva essa genética. E você fala assim, mas como assim, Carla? A gente já não vem com um padrão pré-estabelecido? Então, o que eles falam, eles não, o Dr. Joe Dispenza fala no livro, que não é ideia dele, mas é algo que ele conseguiu comprovar, né, nos retiros com o pessoal, desculpa, que ia fazer a medição e tudo mais, dos níveis de várias proteínas no organismo, né? Que a influência das emoções e como quando a gente cultivava emoções de elevada frequência, como que isso reprogramava. Então imagina que você tem diversos genes, né? E esses genes, diz que todas as células, com exceção dos glóbulos vermelhos, elas produzem proteínas. Então, por exemplo, a elastina é produzida pelas células da pele, né? Então, a miosina
pelas células do músculo e por aí vai. Então a gente precisa de proteína para tudo. O que acontece é que com o tempo, essa produção das proteínas, ela vai ficando prejudicada, porque é como se fosse uma cópia mal feita, né? Uma, outra, e as emoções vão fazendo com que certos genes se desliguem. E, gente, o cachorro latindo. Ai. Bom, parou. Então, ela vai fazendo com que os genes se desliguem, né? Imagina, então, que aí você tem diversas inflamações, problemas de saúde, coisas que o valem. Quando você começa a reprogramar de uma outra forma, mas como? Quando você começa a elevar as frequências, então aquele gene que estava desregulado, que estava fazendo com que as células com deficiência fossem surgissem essas células e as proteínas também deixassem de ser produzidas as boas e fossem produzidas as ruins. Se você tem essa emoção muito elevada, se você começa a elevar, se você começa a viver numa situação boa, numa situação de amorosidade e todas essas coisas, então você começa diferentemente, ainda que você não faça essa programação proposital, mas que você mude a tua frequência como padrão para frequências mais elevadas, então você vai deixar de manifestar aquelas doenças e vai começar a manifestar saúde e tantas outras coisas. Então nós somos aquilo que nós acreditamos. Olha a importância disso, como nós reagimos às coisas, né? Então isso deixa eu só desligar aqui, porque senão vai ficar aqui no vídeo que eu tô fazendo aquele do WhatsApp, um monte. Meu Deus. Tudo ligou ao mesmo tempo, não é possível. Parecia um complô, né? O cachorro latiu, depois passou um tempinho, não sei se eu tive a chance de cortar, porque é muita coisa que a gente vai fazendo. Aí entrou 2 vídeos aqui de um curso que eu estava assistindo, mais do YouTube que estava ligado também, enfim. Então, aquilo que a gente pensa, voltando aqui, né, recapitulando, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, de forma usual, vai fazer a programação da nossa saúde, vai fazer a programação da nossa possibilidade de se manter mais jovem, mais saudável, ou então envelhecido, com vários problemas de saúde. Aí você fala, mas Carla, eu não consigo mudar, eu não consigo alterar o que está acontecendo ao meu redor, quanta notícia ruim, quanta coisa triste, então eu vou ser uma sociopata, eu não vou ter células espelho que vão espelhar aquilo. Não faça assim. Gente, eu não vou mostrar para vocês, mas meu cachorro está querendo comer a planta. Não, Alice? Ai. Então, então, assim, lógico que a gente sente as coisas, mas a gente tem que fazer uma oração quando sente alguma coisa, quando vem perguntar o que eu posso fazer para mudar essa situação. É fácil? Não, muitas vezes não é, mas a questão é, não se inunde de notícias. Você tem que saber das coisas, mas tenta não ir tão a fundo. Isso não significa você um sociopata, um psicopata, você é ruim, você é insensível. Sofrer junto não vai te levar a nada. É lógico que uma pessoa muito próxima faz você sofrer. Certas situações você não gosta, mas entrega para Deus. Entrega ali. Você fala assim, como assim? Aquelas situações que você não pode mudar nada, ainda tem algo que você pode fazer para fazer uma alteração no meio. Como que é? Você entrega o seu coração com a sua mente em oração, desejando e mandando aquela energia de amorosidade, porque sim, aí você está fazendo alguma coisa e a gente não vê os efeitos da oração. Então, naquelas situações que são, diríamos, cadela, né, que eu tô vendo a cadela aqui, ó, mas por isso que eu tô rindo, mas situações que são ruins, assim, situações que não são boas, a gente faz isso. Nas situações que a gente pode fazer alguma coisa, que a gente sente, então é um sinal quando a gente está sentindo, a gente tem possibilidade, sim, a gente vai, a gente ajuda, a gente transforma e transmuta o que nos é possível fazer, né? Então aqui, o que é possível fazer agora é fazer carinho no cachorro que está chorando, Alice, está pedindo atenção, carinho, cuidado, mas eu não vou mostrar, eu talvez mostre ela no final, acho que vocês já até conhecem. Bom, então a gente estava falando sobre as emoções, sobre a genética, a epigenética, como ela funciona. Isso a gente falou da outra vez e aqui a gente está explicando um pouquinho mais a fundo com relação às proteínas. Então imagina que certas proteínas deixaram de ser fabricadas e quando a gente começa a ficar numa frequência mais elevada, é mais fácil que a gente faça isso. Agora,
Você fala assim, mas Carla, eu sou humana e tem algumas situações da minha vida que eu estou inconformada com elas e parece que elas ficam me perseguindo, parece que elas ficam ali. Eu concordo com você, porque eu também sou, não parece, mas eu sou, né, humana. Então, a gente tem muito isso sim. A questão é que a mente vazia, vocês já ouviram falar aquilo? Mente vazia é oficina do diabo, e é mais ou menos isso mesmo. Então, quando a gente deixa a mente ociosa, isso acontece. Quando a gente tem bastante trabalho, estudo, várias coisas para se ocupar, porque a gente precisa trabalhar e também sabe do nosso propósito, daquilo que é valor para a nossa alma, tantas coisas que a gente tem que fazer, a gente não se deixa, não se permite ficar na coisa ociosa. E tem coisa, tem atividades que volta e meio, ideias que não são assim tão legais, podem voltar a nos atormentar, são monstros da nossa própria criação. Você fala assim, mas como é que pode ser um monstro da minha criação se não fui eu que criei aquilo? Bom, de alguma forma, seja nessa vida, seja em outra, você pode ter dado causa a isso, não ter ainda consciência. E tem gente que detesta, né, quando você fala isso. Mas pensa que quando você pensa assim, você tem uma possibilidade de, tomando a responsabilidade para si, reagir, ter poder de reação. E essa reação não é o sentimento desagradável que vai nos visitar, mas é uma reação de uma forma que eu penso, puxa, se eu criei, eu posso agora criar uma coisa diferente, sentido oposto, né? Ou até fala assim, eu não sei porque eu estou vivendo isso, tanto faz qual é a problemática, da onde nasceu, da onde surgiu, mas o que eu posso fazer para remediar essa questão, o que eu posso fazer para sair dessa vibração? Porque o que ele vai dizer aqui mais para frente, que é o seguinte, e que a gente vai comentar aqui, né, já está comentando, mas de uma forma mais concatenada, é que, na realidade, quando a gente fica nutrindo aquilo que até nos apavora, que até nos faz mal, aquilo faz com que eu fique ligado a certas pessoas, a certas situações que eu quero me livrar. Então, por isso que quando Jesus veio, né, e ele ensinou pra gente, perdoai, eu posso falar errado, tá? Que meu conhecimento da Bíblia é pífio, né? Perdoai 77 vezes 7, acho que é isso, né? Então, assim, que grande mérito, né? Que ele fala assim, você tá de bem com aquelas pessoas que são próximas e aquelas pessoas que agradam você, né? E você continua ali sem perdoar aquele que não te agrada ou que faz coisas ruins. Então, eu também não vou ficar aqui entrando tão a fundo na questão do perdão. Tem coisas, e pensa só numa coisa que eu acho importante a gente dizer e relembrar, porque tem tudo a ver com isso, tá? Vocês vão falar assim, mas você tá indo pro outro lado. Não estou, e vocês vão ver aqui. Deixa eu só terminar esse pensamento. Porque ele fala assim, nossa, meu pé tá dormindo agora. A questão do perdão é porque assim, gente, quando a gente perdoa, não significa que você concorda com o erro do amiguinho, tá? Então, assim, o amiguinho tá fazendo uma coisa horrorosa, ou tá fazendo alguma coisa péssima. Você não tem que concordar com o erro do amiguinho, o que ele já fez, o que ele tá fazendo, né? E também, você não precisa conviver com essa criatura de meu Deus. Então, assim, você pode decidir que você não quer conviver mais com essa criatura das trevas, que ela apodreça nas trevas, né? Mas a questão aqui é a seguinte, pensa que uma coisa é a atitude e comportamento da pessoa, é o padrão vibratório e de compreensão, às vezes de uma ameba que essa pessoa tem. Às vezes a pessoa tem a compreensão de uma ameba. Por que você tá rindo? Porque eu tô pensando na pessoa, né, gente? Tá na cara que eu tô pensando em alguém que vocês também pensam. Então eu sou humana como todo mundo. Mas o que eu penso nessas horas? É que a gente não precisa concordar com a criatura, mas deixa ela, porque ela tem um entendimento diferente do seu, né? Pode ser que o entendimento dela ainda esteja bem aquém, porque ela precisa passar por certas experiências para desenvolver certos valores que ela ainda não fez isso. E não cabe a gente ficar julgando, perdendo tempo. Ai, Carla, mas acontece que tá me prejudicando também, no meu caso também tá. Mas ao mesmo tempo que prejudica, me dá uma oportunidade de aprendizado, me dá uma oportunidade de sair daquela via. E quando a pessoa se toca, ela vai olhar com aquela raiva dela de brigar com o mundo, de odiar todo mundo, depois de ter causado milhares de coisas ruins para você, ela vai olhar para você e vai falar assim, qual que é a maior vingança? Que você já está lá na frente, que você já fez um monte de coisa, conquistou um monte de coisa, e a pessoa está parada, estagnada, naquele ponto, naquele local, da raiva, de odiar o mundo, odiar a sombra, de ficar fazendo maldade, sabe? Então é isso, gente. Deixa pra lá, deixa de lado.
Não adianta ficar nutrindo aquela coisa. Abençoa, fala, vai com Deus, ou com o capeta, não sei. Mas assim, é um irmãozinho, uma irmãzinha que vai precisar aprender. Assim como a gente tem que aprender certas coisas, o outro tem que aprender outras. Pode ser que você esteja bem além dessa pessoa, mas também está aquém de outro que está lá na frente. Então a gente é uma grande escola aqui, né? E não precisa não conviver, não precisa fazer nada. Mas não, olha, é burrice a gente ficar revivendo isso. Revive o número de vezes suficiente para você entender a trama daquilo. Depois você pega e fala assim, como é que eu me livro disso então, Carla? Fecha os olhos, faz uma oração, entrega para Deus, entrega para o capeta. Capeta não, tô brincando, né? Mas entrega para Deus. E aí, segue seu rumo, segue sua vida, faz suas coisas, não fica se perturbando. Então agora a gente vai voltar no livro, que isso é parte do livro, tá, gente? Isso aqui é bem parte. Ele não fala com essas palavras, eu não estou usando as palavras dele. Mas aqui, ó, vamos ver o que a gente tem aqui para dizer. Ó, se você passou anos condicionando seu corpo a um ciclo de pensamento e sentimento, e depois sentindo e pensando sem perceber, também condicionou seu corpo a se tornar dependente dessas emoções. Então é o vício das emoções. Então, galera, olha só que coisa louca. Mesmo quando a gente consegue abstrair e fala assim, eu tenho preferências, lógico, gosto dessa pessoa, não gosto daquela, gosto desse comportamento, não gosto do outro. Mas quando a gente fica mais no observador, isso é deveras importante. Quando a gente aprende a meditar, seja uma meditação ativa, fazendo jardinagem, pintando um quadro, eu adoro, depois eu posso mostrar os quadros para vocês, fazendo coisas que vai tirar você daquela esfera de ficar no aqui e agora, de ficar se identificando com alguma rede neural que você tem, que te leva ao passado. Quantos passados a gente tem, né? É o passado que nos ensinou alguma coisa, como andar de carro, maravilha. É o passado afetivo positivo. É o passado afetivo negativo, porque nos liga a diversas informações de situações que eu não gostei e que fazem reviver. Quanto mais eu revivo alguma coisa, mais automático se torna. Então, os meus afetos, seja de forma positiva ou negativa, vai fazer com que eu sempre volte para aquele estado, com que eu sempre retorne para o passado. Então, o meu presente é um eterno retorno. Eu estou sempre indo para trás. Como que eu faço, Carla, para ir para frente na minha vida? Como que eu faço para conquistar novos horizontes, para ter relacionamentos melhores e tudo mais? Faz um acordo com você de entregar para Deus, para o Pai, para a fonte, para o Criador, tudo aquilo que te incomoda e também agradecer pelas coisas boas que você tem e segue em frente fazendo seus projetos e fica no observador, seja meditando ou fazendo alguma atividade meditativa, tá? Então isso aqui está no livro, não isso aqui que eu falei agora, mas isso aqui que está falando como que a gente fica preso, eu tô dando a solução. Então aqui a gente fica viciado nas antigas emoções. Mas como assim, Carla? Como é que a gente se vicia? Bom, porque assim, imagina que você programou o teu corpo e as tuas ideias. Você sempre recorria para aqueles pensamentos e não educou a sua mente. Então a sua mente costuma a recorrer àqueles pensamentos. Você fala, mas como é que eu educo minha mente, Carla? Porque os pensamentos vêm, eles vêm até mim. Eu não procuro, mas eles vêm, eles brotam do meu inconformismo, eles brotam de tantas coisas. É ressignificação. Quando eu ressignifico alguma coisa, quando eu olho para aquilo e eu não deixo a minha mente atônita, parada, ao léu, quando eu pura e simplesmente foco em outras coisas, retiro aquela energia daquela emoção que virou um fantasma que me tortura porque eu alimentei, então ele vai perdendo força e quando ele vem com a força que ele tem, eu ressignifico o que você pode fazer comigo, com outro hipnoterapeuta ou por você mesmo, ressignificar aquelas coisas, para não ter que ficar revivendo do passado e alimentando aquilo que te incomoda, porque senão você não vai conseguir ir para frente. Então aqui, e é um vício por quê? Porque eu espero certas coisas, porque quando eu tenho descargas de adrenalina, não só positivas, quando eu tenho descargas de emoção, me provocam barato. Ó, quando a gente pensa, tem um livro muito legal que fala da Cabala e explica que são as faíscas que a gente busca, que é o que está do outro lado do véu, né? Então, quem estudou a Cabala ou Cabalá, eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa que leu um livro, né? Não tenho esse conhecimento todo para... Então, se alguém tiver,
e quiser falar mais ou até fazer propaganda do site, fique à vontade, né, do seu canal, para a gente aprender sobre isso, que é muito interessante. Mas eu lembro que tinha assim, que a gente às vezes busca certas reatividades, certas emoções baratas e rápidas para ter esse, como se fosse assim uma chama rápida, né, que se extingue logo. Então, mas isso só nos afasta em realidade de encontrar o outro lado do véu. São formas rápidas, por exemplo, todas as emoções rápidas quando a gente pensa em cada um dos vícios, quando você faz compra, a pessoa que é viciada em compra, né? Então aí você vai lá, você compra certas coisas e tem aquele barato, depois você tem a tristeza que perdura muito tempo, porque tem o cartão de crédito cheio de conta para pagar, né, num valor que vai, você trocou então uma emoção barata por algo que você pode viver com tranquilidade e alocando seus recursos de forma mais inteligente para viagem e tantas outras coisas que você queira fazer, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque a gente fica falando demais. Que mais aqui? Então, aqui, ó, é apenas outra maneira de dizer que você viveu no passado quando você está viciado nisso, né? Então, aqui, vamos ver o que mais. Ele fala aqui que você tem que pensar mais do que você sente para fazer as mudanças reais e duradouras. Então, assim, é você retomar, né? Quando você ressignifica, você vê a conveniência de você olhar sob um prisma, porque imagina que você fala assim, eu não gosto de fulano, não gosto mesmo, eu tenho raiva e vou continuar com raiva. Quem é você, sua chata, porque falando que eu não tenho, que eu não posso ter raiva. Eu não tô aqui dando uma de moralista, porque esse não é meu papel, eu não tenho nenhuma pretensão de fazer isso. Eu só tô tentando te dizer que se você ficar nutrindo isso, você está nutrindo uma erva daninha. Mesma coisa, você plantou no teu jardim ali umas flores lindas e começou a crescer erva daninha. E você, ao invés de tirar a erva daninha quando ela está pequenininha, você deixou crescer, criar raízes até que elas começam a sufocar as flores bonitas. Ou seja, rouba a tua saúde, rouba a tua vida, teus projetos, teu futuro. Então é melhor a gente não nutrir aquilo que nos é maléfico. E ter raiva é como você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. É bem isso. Então deixa o outro ficar com raiva sozinho de você, mas não retroalimenta, sabe por quê? Porque senão você vai estar sempre preso àquela pessoa que você não gosta. Qual que é a tua liberdade? Entregar para Deus, deixar que o amiguinho, a amiguinha atinja a compreensão devida, de acordo com a vivência, a experiência que vai ter, e você vive a sua vida e deixa o amiguinho se ferrar lá na frente. Tá se dando bem, cara, tá se dando bem, que é uma beleza, isso vai acabar. Mas também não cabe a você julgar quando não acaba, deixa o outro não quer dizer nada pra você, vai ver a sua vida. Bom, então tá. Então aqui, olha só, ele está falando um pouquinho mais que ele fala sobre o IgA. Isso aqui eu também falei no nosso encontro passado, né? O IgA é uma proteína que significa que a tua imunidade está alta. Então ele fala assim, bem melhor do que qualquer remédio para gripe ou para qualquer doença, é quando você está cultivando emoções de frequência muito alta, como gratidão, como amor, enfim, todas aquelas emoções mais benéficas que existem. Quando você sobe essas emoções, também sobe o IgA. E ele fez experimentos com o pessoal, né, que faz, não só ele, mas o pessoal que acaba trabalhando de forma voluntária, né, e institutos que querem estudar os efeitos no corpo, no organismo, medição de exame de sangue, quando chega, quando vai embora, e viam então os níveis de IgA subindo aqui, o pessoal em 4 dias, né, cultivando emoções elevadas, que também tem o contágio de emoção elevada para as outras pessoas. E aqui, olha que interessante, subiram em média esses níveis dessa proteína, né? O IgA, que significa que você tem imunidade alta, subiram 49,5%, gente, 50% praticamente, né? Então, olha que maravilha. Você pensa assim, eu vou tomar um remédio para me ajudar. Tem remédio melhor do que esse? Você está cultivando emoção boa, a sua imunidade vai lá em cima, a sua gripe, sua doença some. Olha que coisa linda, né? Mas vamos lá, o que mais que ele fala aqui? Aqui, olha só que legal. Então, tudo que a gente... aqui tem uma frase que é muito bonita, que fala assim, ó, para onde a sua atenção vai... Não era isso, não. A energia flui, mas não era isso que eu queria dizer. Eu não sei onde eu pus. Era uma frase bonita, bonita mesmo, né? Mas estava... Ai, meu Deus, é que é tanta coisa que a gente vai lendo. Mas é assim, ó,
aonde você coloca a sua atenção, você vai materializar as coisas que você está colocando atenção. Então, é muito importante que você saiba para onde, para quem e para que você vai dar sua atenção. Então, não dê atenção para coisas negativas, não dê atenção para aquilo que te provoca raiva, tristeza, maldade. Não dê atenção para essas coisas. Manda uma oração, tenta ficar longe, distante, fica na positividade, o melhor e mais que você puder, tá bom? O que mais aqui que a gente vai falar? Ó, a energia da gente é dividida por tantas coisas que a gente tem. Então, a gente tem vários afazeres, isso a gente já conversou também. A gente tem várias redes neurais, uma para cada coisa. E aí, conforme a gente vai pensando em A, B, C, D, E, F, G, H e todos os compromissos que a gente tem durante o dia, a nossa energia fica dividida, não sobra energia para a criatividade. Então você fala, mas como é que eu faço? Cara, eu não vou deixar de viver no mundo tridimensional, eu não tenho como fazer diferente. Tem sim, a boa notícia é que você tem, olha que coisa linda. E aí como é que é isso? Porque, gente, é assim, ó, assim como eu tomo banho, eu faço uma higiene física, eu tenho que fazer uma higiene mental das minhas ideias, das minhas emoções. Isso é muito importante. Então eu paro um pouquinho, faço uma oração, mas eu fico em silêncio. Aí você fala, o que é esse silêncio? É não falar da boca para fora? Não, é um silêncio interno. É um silêncio que eu não embarco com a loucura da minha mente. Minha mente, ela para de ficar ao léu, me torturando com aquelas coisas que vêm sem que eu tenha criado. Eu começo a assumir o leme do navio, desse corpo. Eu começo a assumir o controle dos meus pensamentos e sentimentos. Então, isso é a educação que a gente deveria ter de berço. A gente deveria ter lá do comecinho, do início. Vamos fazer uma brincadeira. Então, a gente pensa na questão de fantasia. Vamos fazer uma brincadeira agora? Então, tá, como é que é essa brincadeira? Essa brincadeira é que eu vou ficar um pouquinho concentrado, 5 minutinhos a gente vai ficar concentrado e a gente vai pura e simplesmente olhar para esse ponto fixo. Qualquer ideia que passa aqui, a gente deixa passar e fica no ponto fixo. Então, porque tem várias técnicas para meditar, a gente vai usar essa do ponto fixo para criança, né? Ela não vai ter esse poder tão grande de abstração. Aliás, ela vai viver só na abstração, mas ela não vai saber qualificar. Ela tem uma prevalência de ondas teta até certa idade, mas ela pode sim se concentrar num pontinho. Ah, mas quanto tempo ela fica? Não sei, depende da idade, da faixa etária, né? Eu não sou especialista em meditação. Adoro fazer, posso conduzir, mas a minha especialidade é hipnose, né, quanto healing. Então, apesar de gostar bastante, não sei dizer aplicado às idades, não fiz esse estudo, mas você pode fazer, ou pode fazer teste para ver a sua criança ali, seu filho, seu sobrinho, enfim, como que isso vai. Mas a gente deveria ter tido. Então, se a gente tiver a oportunidade de ajudar outras crianças, e a gente também pode ajudar a criança interior, né, que é a gente mesmo fazer isso. Isso é higiene mental, isso é começar a assumir o controle da mente e das emoções, que a gente sempre pode fazer, vai aumentando, vai galgando degraus maiores, né, de acordo com o que você faz, e aí você vai começar a limpar a base, fazer uma limpeza ali, para você conseguir fazer um novo futuro, tá? O que mais que a gente tem aqui de interessante? Você tem uma rede neurológica no cérebro para cada uma dessas coisas, né? Ou seja, para dirigir, para comer, para alimentação, né? Alimentação que eu estou seguindo ultimamente, meu papel familiar que eu desempenho e assim vai. E quanto mais você experimenta esses circuitos, quanto mais você pensa neles, mais automáticos eles se tornam. Então, por isso que é muito importante a gente dar um passo para trás todos os dias. A gente vai viver conforme a gente vive, mas a gente dá um passo para trás e a gente vai começar a se habituar a ficar no observador e não como marionete que é manipulado o tempo todo por emoções que mexem com a gente e controlam o nosso apetite emocional e faz com que a gente seja reativo, ao invés da gente ser proativo. Então isso é muito importante, que a gente cultive o hábito do silêncio interno, né? Sendo, como eu disse, como meditação ativa, meditando de forma efetiva, ou através, não sei se é meditação ativa, né? Mas meditando efetivamente, ou então fazendo uma atividade meditativa, como pintar, por exemplo, desenhar coisas que tais, como eu estava conversando, falando com vocês. Então, uma coisa para concluir aqui, antes da gente dar continuidade, é que a gente tem que sair do piloto automático. E o piloto automático, ele tá com a gente para todas as coisas que a gente faz. A gente não vai conseguir sair desse piloto automático tão facilmente, nem é desejável que a gente faça para diversas atividades, mas que a gente consiga conviver
entre o automatismo de certas coisas e o observador que vai tirando aos poucos a nossa reatividade. Quando você coloca toda a sua atenção e energia no mundo externo, né, e você está reagindo às mesmas condições da mesma maneira, né, num estado de estresse crônico que deixa um estado de excitação constante, o seu mundo interno vai se desequilibrar, não tem jeito, né? E o cérebro, ele começa a trabalhar de forma ineficiente. Olha que coisa interessante aqui. Em outras palavras, você vai se tornar vítima da sua vida em vez de criador da sua própria vida. Então, o que isso significa, gente? Se eu não tiver uma coerência interna, se eu tiver no estresse crônico, eu sou vítima dessas emoções que vocês pensam que eu penso, né? É que a gente vai tendo conhecimento e vai entendendo que a gente pode mudar isso. Mas são os monstros das nossas próprias criações, porque a gente não teve um papel efetivo e nem sabia que poderia ter em controlar aquilo que a gente pensa e que deixa como emoção nos assombrar e alimenta de forma inadvertida porque não sabe que deveria, ao invés de alimentar essas emoções, direcionar o nosso pensamento para outra ótica, ressignificar e não ficar prisioneiro. Então, quem você quer ser? Você quer ser aquele que vai fazer a sua vida ir para frente ou você quer ser aquele que vai andar para trás, né? Que vai ficar preso em situação que não gosta, né? Então essa é a própria prisão. Qual é a pior prisão? A prisão mental, a prisão que você faz, que você cria, que você alimenta, né? Então aqui, acabamos viciados nas emoções negativas, né? Que é aquela coisa assim, gente, mas tá tão bom falar mal dos outros, tá tão bom ficar vivendo naquilo que eu já conheço, né? Então assim, se você quiser ficar no passado, pode ficar, não tem problema nenhum. Eu sou contra o passado? Não, eu não sou aquela pessoa tão saudosista. Tem fases que a gente gosta, coisas que a gente lembra, mas a gente tem que lembrar com carinho e não ficar vivendo daquilo, porque tudo passa. Se eu ficar vivendo do que foi no relacionamento que acabou, eu nunca vou conseguir reconstruir outro relacionamento, ser feliz em outro relacionamento. Se eu ficar vivenciando de uma época que eu ganhava muito dinheiro e eu estava vivendo em Paris, não estava não, tá? Isso é só um modelo, isso é hipotético, quem sabe no futuro, né? Mas não estava, se bem que Paris tá muito difícil, a Europa tá complicada, mas é só realmente um modelo hipotético aqui. Então assim, gente, cada momento é um momento agora. O momento do agora, ele contém todas as possibilidades, infinitas possibilidades, né? Então, o agora contém tudo de forma hipotética. A nossa bem-aventurança mora aqui, quando a gente se ancora no agora, sem a expectativa do futuro e sem o saudosismo do passado. Então, não significa que você não vai gostar de certas coisas, que você não vai querer vivenciar certas coisas, que você não vai ter projetos ou que você vai apagar a sua memória. Significa apenas que você vai se sentir muito bem no momento presente, sem essa identificação com o ego. Você simplesmente vai estar completo, você vai estar pleno, né, naquele presente, e aí a partir dele todas as coisas são criadas, porque você para de ficar infeliz achando das coisas que não tem. Você vive também como já tendo aquilo que você quer conquistar, né? Ou seja, você passa a ter um pouco daquela personalidade, não num fake, num pretending, né? Tipo, numa coisa assim que eu tô, sei lá, imaginando que eu quero ser aquilo, mas que eu tô vivenciando aquela alegria, aquele estado, aquela coisa toda. Mas não fico depois pensando, será que isso, será que aquilo? Não, gente, é como se a gente resgatasse a criança. Sabe aquela criança que sonha, mas que ela não fica presa? A gente tem que aprender muito com a criança que a gente foi, né? Não com a parte ruim, mas com a parte boa, né? Dos sonhos, das fantasias, dessas coisas. E hoje com um significado diferente, né? Porque a gente sabe por que a gente está indo em teta. Por que a gente está fazendo todo esse devaneio, todos esses sonhos? Qual a qualidade, qual o mérito? Olha que coisa louca, como que a sociedade ensinou pra gente que era errado ficar sonhando, que isso era coisa de criança, quando a criança ainda tem muito que ensinar pra gente. Então vamos resgatar aquilo que a gente deve e vamos deixar de lado as vozes que querem nos controlar, dizendo aonde está o erro. Só a sua alma vai saber onde está o erro, onde está o acerto. Gente, aqui tinha gente me ligando aqui, é duro, né, quando você está gravando com o celular, e aí fica ali pra você atender, mas não dá pra atender. Mas eu acho que o principal eu consegui falar hoje com vocês aqui.
Então eu termino por aqui porque a gente está em quase 30 minutos, eu quero que vocês assistam até o final. E eu desejo a todos uma feliz Páscoa, que haja dentro de vocês o renascimento dessa nova pessoa, aliás, da pessoa que vocês são. Essa nova pessoa é muito mais ligada a um conceito de ego, né? Uma pessoa livre de certos condicionamentos, mas que possa refletir quem você verdadeiramente é, né? O seu fractal de alma, que ele possa brilhar, porque você veio para brilhar, não de uma forma egóica, não de uma forma a diminuir ninguém, mas de uma forma de ser a sua unicidade no mundo, com o brilho que você traz, né, de outras esferas, tá bom? Um beijo para você, a gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau, fui!